dia, galerinha. Aula de ciências, professora Priscila, 9º ano, certo? Bom, na aula de ciências do dia 30, eu pedi para vocês responderem no caderno a número 13 e a número 5 da página 27, a número 6 e a número 8 da página 28, certo? Hoje, nós faremos a correção dessas atividades, certinho? Então, vamos lá, ó. Número 3, da página 27. De acordo com a primeira lei de Mendel, características transmitidas, como a cor de uma semente de ervilha, são condicionadas por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Letra A. Aqui corresponde os fatores considerados por Mendel. Então, quando Mendel falou de fatores, ele estava falando dos alelos de um gene, certo? Letra B. Que tipo de gametas um indivíduo Vzão-Vzinho pode produzir? Em que proporção esses gametas são produzidos? Então, vamos lá, ó. Vzão-Vzinho é o genótipo desse indivíduo, certo? Os gametas são células reprodutivas que passam por meiose, então eles vão carregar apenas metade das informações. Isso quer dizer que um indivíduo Vzão-Vzinho vai produzir gameta Vzão ou irá produzir gameta Vzinho, certo? E qual que é a proporção dessa produção? 50%, certo? Metade dos gametas serão Vzão e e a outra metade Vzinho, certinho? Letra C. Que processo é responsável pela separação desses fatores durante a formação dos gametas? Então, eu já disse para vocês, a divisão celular que nós chamamos de meiose, tá? Que é uma divisão celular reducional, reduz pela metade a quantidade de informações genéticas, certo? Por que isso, né? Assunto da aula passada. O espermatozoide com 23 cromossomos se une ao ovócito com 23 cromossomos, através de um processo que nós chamamos de fecundação. E aí acontece então a formação da célula ovo ou do zigoto, né, com 46 cromossomos, com um número normal para a espécie humana. Bacana? Vamos dar continuidade? Número 5, página 27. Utilizando letras, use a letra inicial da característica recessiva. Mostre os genótipos das seguintes plantas. De letra A. Ervilhas de sementes amarelas que, cruzadas entre si, nunca originavam ervilhas verdes. Tá? Então, tá. Ervilha de semente amarela que, quando cruzadas entre si, nunca originavam sementes verdes. Então, tem que ser uma ervilha, um genótipo homozigoto, certo? Então, a característica recessiva é verde, a gente vai usar a letrinha V, então, né? E aí, nós precisamos de um genótipo homozigoto dominante para falar dessa ervilha de semente amarela. Vzão. Bacana? Letra B. Ervilhas de sementes amarelas que, cruzadas entre si, originavam sementes amarelas e verdes. Ah, então, peraí, essa semente amarela agora, ela vai ser heterozigota. Vzão, Vzinho. Bacana? Letra C. Ervilhas de sementes verdes. Ter cor verde é uma característica recessiva, então será Vzinho, tá bom? Lembrando que semente amarela, semente verde é fenótipo, é característica. Vzão, Vzinho é genótipo, é o conjunto de genes, certo? Aqui nós temos um genótipo homozigoto dominante, aqui nós temos um genótipo heterozigoto
E aqui nós temos um genótipo homozigoto recessivo. Bom, vamos lá? Número 6 da página 28. Em ervilhas, a herança da textura da semente, que pode ser lisa ou rugosa, é semelhante à observada em relação à cor das sementes. Observe o quadro abaixo. Então, no livro de vocês tem um quadro, certo? E nós temos lá que a semente Rzão é lisa, a semente Rzinho também é lisa, e a semente Rrinho é rugosa, certo? Então tá. Letra A. Quais são os pares de fatores possíveis relacionados à textura das sementes de ervilha? Então, tem aqui, ó, Rzão, Rzinho ou Rzinho, tá? Genótipo homozigoto dominante, genótipo heterozigoto, genótipo homozigoto recessivo. Bacana? Letra B. Quais são os fenótipos possíveis para essa característica? Qual é o caráter dominante e qual é o recessivo? Bom, quais são os fenótipos? Ter a semente lisa ou ter a semente rugosa. Qual que é a característica dominante? É aquela que aparece também em heterozigose. Se nós olharmos o quadro, nós vamos ver que é semente lisa. Então, a semente lisa é a característica dominante. Por quê? Porque Rzão é liso, mas Rzinho também é liso, certo? Se semente lisa é característica dominante, semente rugosa é característica recessiva. Letra C. Quais são os gametas produzidos por indivíduos Rzinho e por um indivíduo Rzão? Então, vamos lá. O indivíduo Rzinho vai produzir gametas apenas Rzinhos, certo? E o indivíduo Rzinho vai produzir gameta Rzão e também vai produzir gameta Rzinho, certo? Letra D. Como são os genótipos e fenótipos possíveis de se obter no cruzamento de uma planta de ervilhas lisas de genótipo Rzinho com uma planta de ervilhas rugosas e de uma planta de ervilha lisa e homozigota com uma ervilha rugosa? Bom, então vamos lá. Olha só. Quer o cruzamento entre uma ervilha lisa, Rzinho, com uma ervilha rugosa, Rzinho, certo? Como que nós vamos fazer, ó? Primeiro com primeiro. Então, vai ser Rzão com Rzinho. Primeiro com segundo. Também Rzão com Rzinho. Segundo com primeiro. Rzinho. E segundo com segundo. Rzinho. Bom, o exercício quer a proporção, né? Então, vamos lá. Essa semente aqui é lisa ou rugosa? Lisa. E essa? Também é lisa. Essa, rugosa. E essa, rugosa. Então, aqui, ó, 50% de chance de ter uma ervilha lisa e 50% de chance de se ter uma ervilha com semente rugosa. Certo? Bom, e aí ele pede também o cruzamento entre uma ervilha lisa homozigota e uma ervilha rugosa. O genótipo da ervilha rugosa, como é uma característica recessiva, é Rzinho. Qual que é o genótipo de uma ervilha lisa homozigota?
Rzão, Rzão. Bom, vamos fazer o cruzamento então, ó. Primeiro com primeiro. Rzão, Rzinho. Primeiro com o segundo. Rzão, Rzinho. Segundo com o primeiro. Rzão, Rzinho. Segundo com o segundo. Rzão, Rzinho. Todas essas ervilhas aqui são heterozigotas, então todas essas ervilhas aqui são lisas. Então, 100% de chance de ter ervilhas lisas. Certo? Bacana? Número 8. Em porquinhos da Índia, vamos considerar que a herança para a cor do pelo obedece à primeira lei de Mendel. O caráter pelo preto, Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho, é dominante sobre o pelo marrom, Mzinho, Mzinho. Letra A. Que cores podem ter os descendentes de um cruzamento entre uma fêmea de pelo preto e um macho de pelo marrom? Qual é o genótipo desses indivíduos? Bom, então vamos lá, ó. O exercício me perguntou qual será a cor do pelo, né, dos descendentes de um cruzamento entre um preto, Mzão, Mzão, e um marrom, Mzinho, Mzinho. Vamos fazer o cruzamento? Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Nós vamos ter que todos os indivíduos vão ser Mzão, Mzinho. Mzão, Mzinho. Mzão, Mzinho. Mzão, Mzinho. Então, todos os descendentes desse cruzamento terão pelo preto, certo? Qual o genótipo? Mzão, Mzinho, tá bom? Por quê? Porque nós consideramos porquinhos da Índia que são homozigotos. Homozigoto preto, homozigoto marrom. Homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Certinho? Letra B. Quais são os genótipos dos indivíduos que, quando cruzados, podem gerar descendentes com pelo marrom? Então, olha só. Se eu tiver 2 marrons, os descendentes também serão marrons. Então, Mzinho, Mzinho é um genótipo possível, certo? Se eu tiver 2 porquinhos da Índia heterozigotos, eu também vou ter indivíduos marrons, né? Como resultado do cruzamento. Se eu tiver um porquinho heterozigoto e o outro recessivo, nós também poderemos ter descendentes marrons, tá? Então, pede todos os cruzamentos possíveis. Mzinho, Mzinho, cruzou com outro Mzinho, Mzinho. Mzão, Mzinho, cruzou com outro Mzão, Mzinho. Ou um Mzão, Mzinho, cruzou com um Mzinho, Mzinho. Certo? Bom, então tá. Qualquer dúvida, tá? Me envia a perguntinha lá no privado.